Sejam bem-vindos ao Conversa de Eleição, já com Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro à distância. Miguel Paiares Maduro, que continua pelos Estados Unidos. Sejam muito bem-vindos. Estamos quase a fechar o verão que ficou marcado pelos incêndios, e esta semana há novamente risco para fogos no país. Hoje o Primeiro-Ministro já falava desta nova ameaça, e a verdade é que no final de agosto Portugal já tinha a maior área ardida dos últimos 20 anos. Até agosto arderam mais de 250 mil hectares. Miguel Paiares Maduro, Luís Montenegro disse hoje que houve reacendimentos fora do normal durante o mês de agosto, mas não teve o Governo tempo para se preparar melhor para o combate aos incêndios deste ano? O que eu gostaria era que todos nós contribuíssemos para nos focarmos num debate sobre aqueles que são os problemas de fundo nesta matéria no país. E quer aquilo em que temos evoluído, que temos espaço de evolução e de melhoria, quer aquilo em que ainda temos de melhorar. E eu acho que este debate muito de curto prazo, imediatista, independentemente de reconhecer, por exemplo, que a comunicação do Governo nesta matéria não funcionou bem, que esse tipo de debate não é útil, e espero que todos os responsáveis públicos, mas também os jornalistas, contribuam para o debate de fundo que é necessário. E esse debate de fundo é visível se nós olharmos para os dados. O que nós vemos com os dados não é apenas um aumento da área ardida, mas é sobretudo a grande diferença nos últimos 25 anos, face aos anos anteriores, é um aumento enorme dos grandes incêndios. Muito superior àquilo que acontecia antes dos 25 anos. E, portanto, algo que se tem passado em 25 anos, para termos regularmente, e normalmente é por ciclos de 6, 7 anos, um conjunto de incêndios de enorme dimensão. Isso tem muito a ver, segundo aquilo que dizem os especialistas, quer por um lado, quer com as questões das alterações climáticas, que controlamos poucos, mas para as quais nos temos de preparar adequadamente, quer com temas de gestão do território. Ou seja, nós temos tido um abandono de partes do território e da sua gestão económica desse território, que potencia que esse território arda mais facilmente e com incêndios de muito mais dimensão. E aquilo que me parece importante era nós focarmos nesses temas de longo prazo. Perceber o que é que foi aplicado e não foi aplicado no relatório de 2017, que me parece muito bem feito. Olhar para uma das consequências do relatório de 2017, que me parece positiva, que foi a criação da Agência de Gestão Integrada dos Fogos, que tinha sido uma sugestão dessa comissão, e olhar para os relatórios dessa agência, que já são muito interessantes e que já trazem dados que antes não tínhamos, mas também para aquilo que essa agência identifica como falhando, e muitas vezes, por exemplo, no combate, tem a ver com a fragmentação e a continuação de uma existência de uma coordenação efetiva, que era algo que a Comissão Técnica Independente de 2017 já tinha mencionado. Fernando... Mas, sobretudo, para além do combate, ver o tema da prevenção, que exige medidas de longo prazo. Acho que a ideia de um pacto que o Governo propôs é uma proposta positiva. Agora, esse pacto tem de ser feito começando por avaliar bem, com base no relatório de 2017, o que é que foi implementado, o que é que não foi implementado, porque é que essa implementação não aconteceu, e daquilo que foi implementado, o que é que está a funcionar bem e o que é que tem de ser melhorado. Fernando Medina, voltamos outra vez à mesma discussão sobre a prevenção e o debate que tem que existir. Não corremos o risco que, acabando o verão, este tema também volte a ficar encostado? Sim, corremos, é uma prática do país que preocupa-se e levanta-se muito quando as coisas acontecem, quando as coisas saem do radar, parece que desapareceram e que nunca aconteceram e que não são preocupação, mas aqui a comunicação social tem também um papel importante em definir também a agenda, não é? Do que se fala e como se fala. Eu acho que é importante o trabalho que o Miguel refere, é importante pegar no relatório de 17, ver o que foi feito, o que não foi feito, o que avançou, o que não avançou, o que é que precisa de ajustamento, correção, mais ênfase, menos ênfase. Isso é um trabalho muito importante, mas quero também frisar
que é importante a avaliação daquilo que correu profundamente mal do ponto de vista da estruturação do sistema de prevenção imediata e de combate imediato nas semanas anteriores aos grandes focos que nós tivemos este ano. Por isso, o que nós assistimos foi a inexistência de uma cadeia de comando estruturada, organizada, com poder, uma Ministra da Administração Interna com dificuldades em encaixar-se no papel, no terreno a abundarem os relatos de desarticulação de meios, de estratégias, de chegadas muito tarde aos focos de incêndio, e sabemos que chegar cedo é muito importante para evitar que o incêndio passe de determinada dimensão, porque a partir daí já se torna muitíssimo mais difícil de poder ser combatido, e por isso eu acho que esta avaliação isto não é uma avaliação do curto prazo, isto é uma avaliação da resposta no domínio da prevenção e do combate no imediato. Dou um exemplo. Sabendo-se que o país pode ter dias de muito calor daqui a uma semana, é evidente que os dispositivos e os alertas têm que soar todos. Em primeiro lugar, estar tudo em prontidão. Em segundo lugar, os meios serem deslocados para os locais onde há maior risco de incêndio, nomeadamente na região centro e também na região norte. Em terceiro lugar, tem que se utilizar todos os recursos, tem que se fazer as proibições imediatas de um conjunto de matérias sobre o trabalho em terras agrícolas, a utilização de máquinas, a realização de festas e a utilização de pirotecnia, uma vigilância mais atenta, até com o recurso ao auxílio de militares relativamente aos acessos a áreas críticas, para, no dia em que são os dias de maior risco, depois o combate também possa ocorrer com um comando organizado, centralizado, que funcione com muita rapidez. Ora, nós não tivemos nada disso este ano. Tivemos a oportunidade os dois, aliás, de falar aqui sobre isto. Eu acho que o governo aprendeu, não é? No sentido, nesta dimensão, eu acho que o governo e o próprio alerta que o primeiro-ministro fazem hoje é prova de quem não quer agora deixar repetir, não é, nestes próximos dias de ameaça, aquilo que aconteceu há poucas semanas atrás, e nesse sentido creio que está a fazer melhor daquilo que fez há poucas semanas atrás. Vamos já partir para outro tema, para as presidenciais. Na última semana tivemos algumas novidades, desde logo a confirmação de mais uma candidata, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que vai avançar com uma candidatura para a presidência da República. Miguel Paiás Maduro, mais uma candidata à esquerda, isto pode favorecer à direita? Pode favorecer, mas eu acho que estas eleições presidenciais estão muito abertas, quer em função da multiplicação de candidatos nas duas esferas políticas, quer na dificuldade de definir o que é a esquerda e a direita hoje em dia, e na crescente ausência de fidelidade, digamos assim, do eleitorado relativamente a certas áreas políticas, o que torna muito mais difícil prever qual vai ser o resultado destas eleições. Parece-me claro que iremos a uma segunda volta, mas difícil de prever quem são os dois candidatos. É conhecido que eu apoio um candidato, que é o Dr. Luís Marques Mendes, e já disse várias vezes porquê. Acho que, precisamente neste período de tanta fragmentação e polarização política, é importante ter alguém que ao mesmo tempo conheça muito bem a política portuguesa e como é que ela funciona, para ser capaz de construir as pontes e as áreas de compromisso, mas também tenha ao mesmo tempo uma perspectiva crítica e de algum distanciamento sobre essa política portuguesa, e penso-me que ele reúne essas duas características. Relativamente àquilo que aconteceu esta semana, nós tivemos realmente o aparecimento da candidatura Catarina Martins, que não me surpreende, atendendo à ausência de um outro candidato que pudesse mobilizar essa esquerda que ainda não se sentia representada por António José Seguro, e penso que Catarina Martins também não será suficiente para isso. O Rui Tavares já o veio dizer do ponto de vista do LIVRE. Agora, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, faz sentido, porque penso que Catarina Martins tem uma popularidade superior àquela que é hoje o eleitorado do Bloco de Esquerda, sobretudo o eleitorado do Bloco de Esquerda, tal como expresso nas últimas legislativas, e a ausência de outros candidatos à esquerda também lhe oferece uma margem maior de crescimento. Portanto, é possível que ela consiga um resultado superior
àquele do seu partido, e que para o Bloco de Esquerda pode ser muito importante, porque está mesmo em risco, nesta altura, de desaparecer. Também, sim. A outra novidade é o aparecimento quase pré-anúncio da candidatura de André Ventura, que ia confirmar-se, como parece, não me surpreende. Eu acho que ele não tinha nenhuma alternativa boa, e, portanto, não tinha nenhuma outra alternativa. É verdade que, sendo candidato, corre o risco de ter um resultado inferior àquele que o Chega teve nas legislativas, e ainda mais relativamente àquele das últimas sondagens, mas se não fosse candidato, o Chega não teria ninguém, não se via ninguém minimamente próximo de obter um resultado que não implicasse uma forte derrota eleitoral para o Chega. E, portanto, para evitar isso mesmo, André Ventura tem de correr o risco, sendo que, atenção, neste contexto de fragmentação, e ao mesmo tempo que há um crescimento do Chega, há um risco para aqueles como eu, que fazem uma avaliação crítica dessa candidatura, há um risco de André Ventura ser um dos dois candidatos a ir a uma segunda volta. Acho que o Almirante Gouveia Melo provavelmente é aquele que tem mais a perder com esta candidatura. Acho até aquilo que se soube de um eventual encontro entre ele e André Ventura, provavelmente visava isso mesmo, visava ver se isso evitava pelo menos a candidatura de André Ventura, porque para Gouveia Melo parte do seu eleitorado parece estar aí, e aquilo que é possível que vamos assistir é Gouveia Melo tentar neste momento distanciar-se desse eleitorado antissistema e aparecer mais como um candidato que faz, digamos, a ponte entre o eleitorado socialista e o eleitorado do PSD. Penso que vamos ver isso, uma tentativa de reinterpretação ou de reposicionamento do próprio Almirante. Era exatamente isso que eu ia dizer há pouco. O André Ventura abriu essa possibilidade na sexta-feira, disse estar disponível para ir, se assim o Conselho Nacional do Chega a entender. Fernando Medina, como é que vê esta eventual entrada ou nova entrada de André Ventura na corrida nas presidenciais e também a entrada de Catarina Martins? No fundo, o que é que pode mexer entre todos os candidatos? Vamos começar pelo lado direito, porque é onde do espectro político, é onde, aliás, as novidades são maiores e o número de candidatos vai crescendo a grande velocidade. Não nos esqueçamos que nós já temos também a candidatura de Coutinho de Figueiredo. Sim, Iniciativa Liberal, sim. E que essa, sim, na minha opinião, deve ser levada a sério na medida em que creio que vai cobrir um espaço no centro-direita que, porventura, Marcos Mendes não está a conseguir cobrir, ou cobrirá com mais dificuldade, nomeadamente no eleitorado mais jovem, repetindo, no fundo, um pouco a forma de atração que a Iniciativa Liberal tem sobre o eleitorado mais jovem e que temos visto em eleições de cariz legislativo. Relativamente a André Ventura, eu acho que o tema é o seguinte. André Ventura está numa indefinição estratégica e nota-se, aliás, por aquilo que ele faz, que está indeciso sobre o caminho a tomar. Se não fosse assim, não teria ido para o Conselho Nacional, ou como se chama o órgão do Chega, pôr, no fundo, em aberto a questão, que obviamente não teve nenhuma resposta no Conselho Nacional, dividiram-se todos porque não sabiam o que é que haviam de fazer. A questão, no fundo, é a seguinte: André Ventura tem nas eleições legislativas um resultado bom, tem um resultado de segundo partido. André Ventura está a tentar fazer uma caminhada de afirmação de um perfil mais primo-ministeriável, tendo em vista numas próximas eleições legislativas, ou já deflagrar ou criar uma crise política em 2026, não este ano, mas no próximo ano, ou num momento que lhe for oportuno, e tentar, no fundo, ser o partido mais votado, e daí, aliás, a importância que ele dá à sondagem que saiu hoje. Por outro lado, ele só pode fazer isto se, de alguma forma, pudesse ter no Almirante alguém em quem ele pudesse poder cantar a vitória com a vitória do Almirante na noite.
Ora, o Almirante percebe que também não pode fazer isso, porque isso lhe iria alienar um conjunto muito importante de eleitorado, como o Miguel referiu, entre o PS e o PSD, isto é, dentro dos dois blocos do centro-direita e do centro-esquerda. E por isso André Ventura hesita sobre o que fazer. Pode estar aqui a jogar, estará certamente aqui a jogar uma carta que é arriscada, porque no fundo qualquer resultado abaixo de 20%, qualquer resultado em que André Ventura, pelas circunstâncias desta campanha, não passe a uma segunda volta, será obviamente visto como uma derrota de André Ventura e uma diminuição da sua importância. Em sentido inverso, se André Ventura tiver e passar à segunda volta, bom, então aqui temos ainda um reforço adicional. Mas é um risco que eu acho que André Ventura não queria correr pelas eleições legislativas que teve, isto é, o melhor resultado dele não precisava de ser posto em causa. Uma eleição presidencial pode pô-lo em causa. E por isso é que ele está tão hesitante, porque ele também não tem nenhuma boa solução. Ele não tem nenhum nome forte para apoiar, ele não tem nenhum nome que consiga ter uma percentagem minimamente digna. A única solução que ele tinha era, no fundo, fazer uma demonstração de apoio ao Almirante e ser bem recebido por isso, mas o Almirante já lhe fez saber o que achava sobre essa matéria. E por isso eu creio que a probabilidade, depois deste caminho todo que já foi feito, é que ele será mesmo candidato, mas numa jogada de elevado risco político. À esquerda as coisas estão mais simples, isto é, posicionando. Nós estamos a disputar umas eleições presidenciais que vão ser as primeiras da nossa democracia, em que nós não temos, no centro-direita e no centro-esquerda, candidatos que sejam os chamados ditos candidatos naturais a uma eleição presidencial. Quem é que seriam os candidatos naturais? Os candidatos naturais são aqueles que foram ex-primeiros-ministros, ex-líderes dos partidos, ex-figuras de referência. Naturalmente que à direita Pedro Passos Coelho seria um candidato mais natural, à esquerda António Costa seria um candidato mais natural, e por isso, na ausência destas figuras, não é? Nós entramos numas eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa era claramente uma personalidade com esse estatuto já na sociedade portuguesa. Nas eleições anteriores, quando Cavaco Silva foi candidato, e quer na que perdeu, quer nas que ganhou, isso era indiscutível, gostando-se mais ou gostando-se menos de Aníbal Cavaco Silva. Jorge Sampaio também, Mário Soares indiscutivelmente, Ramalhianos a mesma coisa. E por isso essas são as primeiras, não é, que têm este quadro de excepcionalidade. À esquerda, como é que estão as coisas? Há, no fundo, um candidato que está no espaço do Partido Socialista, formalmente ainda não está definido esse apoio, mas não se vê e não creio que apareça qualquer outra candidatura dentro do espaço do Partido Socialista alternativa a António José Seguro. Portanto, deve ser o candidato apoiado depois das autárquicas? Pelo PS? Vamos ver qual é a decisão que o partido toma, não posso antecipar isso, aliás não tenho funções de responsabilidade no partido que me permitam avançar com esse tema, mas é indiscutivelmente um candidato, foi secretário-geral do Partido Socialista, ocupou diversos cargos de responsabilidade, não há sequer outro candidato da esfera do Partido Socialista, militante do Partido Socialista nesta contenda, e por isso creio que esse é um caminho relativamente natural. Agora, o aparecimento de Catarina Martins, no fundo, a esquerda procura uma alternativa a Sampaio da Nova de há 5 anos atrás, não é? Setores da esquerda portuguesa procuram alternativa a um candidato que fosse capaz de agregar uma parte importante do Partido Socialista, uma parte, obviamente, o LIVRE e o Bloco de Esquerda. Pronto. Agora, Sampaio da Nova, ele próprio reconheceu que não era o candidato nestas circunstâncias, isto é, que no atual quadro político não reunia as condições para o ser, o que deixou o LIVRE perdido, não é, e sem candidato, e Catarina Martins toma esta decisão, que creio que vai... Aí sou menos otimista que o Miguel, menos otimista não é otimista, menos, como é que eu dizer, menos, não creio que o Miguel fique otimista com essa candidatura, estou a dizer. Menos positivo?
Quer dizer, eu confiante? eu acho que o Bloco de Esquerda tem a expressão que tem, não é? Neste momento, não é? Teve o resultado que teve nas eleições legislativas. Catarina Martins será a candidata do Bloco de Esquerda. Mesmo que eleitoralmente seja marginalmente melhor que Mariana Mortágua, e parece-me que será, quer dizer, não vai ter capacidade. Eu creio que o LIVRE formalmente ainda não tomou nenhuma decisão sobre o apoio ou não a Catarina Martins, mas mesmo que o apoie, vamos lá ver, o eleitorado do LIVRE está mais próximo do Partido Socialista do que está próximo do Bloco de Esquerda. Não parece sentido ao Fernando, só para dizer, não parece sentido que o LIVRE possa apoiar Catarina Martins, porque é estar a lançar uma boia de saudação ao Bloco de Esquerda, não é? Que quando neste momento é um partido maior que o Bloco de Esquerda. Sim, creio que seria insólito, seria um erro, mas o problema do LIVRE é muito simples. O problema do LIVRE é um problema de Rui Tavares, que Rui Tavares tem este problema. Ou arranja um candidato para apoiar, ou ele tem que ser candidato. É simétrico do outro lado ao de André Ventura. Exatamente, está com um problema simétrico ao de André Ventura. E por isso, imagino que ele esteja, Rui Tavares, imagino que ele esteja a fazer tudo para não ser candidato à presidência da República e por isso a inventar e a procurar todas as saídas e soluções. Não falei com ele sobre esse assunto, mas imagino que seja isso que ele está a tentar fazer. Por isso eu acho que o apoio a Catarina Martins é muito difícil de fazer-se. Acho que ele ser candidato vai ocupar o espaço não só do LIVRE, mas sim, tem essa capacidade de ir buscar alguns segmentos dentro do Partido Socialista, como aliás tem acontecido nas últimas eleições, isto é, o LIVRE tem crescido na base com o eleitorado do Partido Socialista que não se reviu na estratégia e na liderança anterior e que no fundo engrossaram as fileiras do LIVRE. No fundo o LIVRE é o porto de abrigo para o eleitor do PS que quer votar à esquerda, não é capaz de votar à direita e quer um partido para votar à esquerda. Não vota na extrema esquerda, mas vota num partido à esquerda e num rosto credível, culto, simpático, como Rui Tavares, e pronto, e pode ser que ele aí agarre aqui o seu espaço. Agora, a esquerda vai, na minha opinião, seja com 2 candidatos, seja com 3 candidatos, vai ter que tomar uma opção de fundo, que é a esquerda quer ou não quer passar à segunda volta. Se o centro-esquerda não quiser passar à segunda volta, bom, então é multiplicar os candidatos e pronto, e dividir os votos, não é? Se a esquerda quiser passar à segunda volta, o centro-esquerda, então aí terá que concentrar os votos no candidato que estiver melhor posicionado à chegada à primeira volta, e parece-me pouco provável que não seja António José Seguro. Última palavra só, que já vou muito longe sobre o Almirante. Sim, temos que avançar. O Almirante dificilmente podia estar a fazer as coisas pior para ele próprio, não é? Porque o Almirante afirmou-se como candidato, no fundo, como o homem que ia pôr isto na ordem. De forma simples, não é? Era assim que os portugueses o viam. E era assim que ele se cultivava, não é? E queria que os portugueses o vissem. Depois foi percebendo que isso não era compatível com o exercício dos poderes, com a Constituição que temos, com o exercício normal dos poderes presidenciais. E a coisa foi ficando menos entusiasmante, não é? Se ele vai para o caminho, com a entrada de Ventura, se ele vai para o caminho que o Miguel estava aqui a referir, eu creio que então aí o caminho que ele vai ter do ponto de vista das sondagens vai ser continuar a descer, porque ele não tem expressão, ele como um candidato do sistema, que é onde ele se está a transformar, é no que ele já se está a transformar, há muito melhores candidatos do sistema do que propriamente o Almirante. E aí as expectativas relativamente a Marcos Mendes e António José Seguro sobem. Temos mesmo que avançar. Queria que falassem sobre o que aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, que ficou marcada pela morte do ativista norte-americano Charlie Kirk, conservador e apoiante de Donald Trump, que foi baleado na Universidade de Utah. Miguel Paes Maduro está nos Estados Unidos. Há já notícias de algumas empresas que despediram pessoas que se congratularam com esta morte. Donald Trump já vem, entretanto, culpar a retórica da esquerda radical pelo assassinato. Há também quem fale em vingança. Onde é que esta violência pode chegar? Até onde pode ir? Eu acho que o nosso ponto de partida na avaliação destes temas é que a violência política não é diferente consoante vem de um ou outro lado político
e se manifesta contra um ou outro lado político. Na crítica da violência política tem de ser irrelevante, têm de ser irrelevante quais as ideias de quem foi vítima da violência política ou de quem a perpetrou. E entristece-me mesmo, tendo visto em Portugal algumas pessoas que criticam a violência política, depois introduzem uma qualificação. Nesta matéria, eu acho que não pode haver qualquer tipo de qualificação. Outro tema era o que cada um de nós achava sobre as ideias do Sr. Charles Kirk, mas quando estamos a falar do ato de violência política, acho que contaminar uma coisa pela outra é extraordinariamente negativo. Como sabem, eu estou aqui nos Estados Unidos da América. Devo dizer que, infelizmente, não estranho a multiplicação dessas circunstâncias de violência política. Este não é o primeiro caso, é um caso que ganhou grande dimensão nacional, mas ainda há relativamente pouco tempo não apenas tivemos uma tentativa de assassinato do atual presidente, mas como tivemos o assassinato de legisladores estaduais democratas, nesse caso, portanto, do outro lado político, também vítimas de violência política, e têm-se multiplicado as formas de violência política contra quer a esquerda, quer contra a direita. A forma como eu vejo isso, devo dizer, estando aqui nos Estados da América, é a conjugação de três coisas. A primeira é, para quem passa um pouco mais de tempo nos Estados da América, caminha pelas cidades, como eu caminho aqui, por exemplo, em New Haven, e é uma cidade com uma universidade famosa como Yale, nós percebemos que os Estados da América têm um problema de saúde pública mental enorme. O número de pessoas com problemas de saúde mental que andam desacompanhadas, grande parte das pessoas sem abrigo nos Estados da América, em Portugal também temos esse problema, mas pelo menos tem algum acompanhamento e é menor, ali em Portugal e na Europa, mas nos Estados da América este problema é um problema de enorme gravidade, com imensas pessoas com saúde mental e não tendo um sistema nacional de saúde. Essas pessoas muitas vezes não têm qualquer tipo de acompanhamento e são basicamente um barril móvel que pode ser iniciado e por vários fatores de ignição. E se a esse problema de saúde mental se junta um fácil acesso a armas, e a armas muitas vezes extraordinariamente sofisticadas, por um lado, e por outro, uma cada vez maior polarização política, nós temos todas as condições para, infelizmente, esta violência política a que já estamos a assistir nos Estados da América, e temo para a sua continuação. Na sequência disto, vi também aspectos interessantes, mais até de que na geração mais velha, o Congresso americano dividiu-se sobre se deviam fazer uma oração falada ou só um minuto de silêncio, por exemplo, que achei lamentável, mais uma vez, aqueles congressistas deviam estar a dar um exemplo, não deram, mas ao mesmo tempo vi associações republicanas e democratas jovens, como aqui no Connecticut, em que os jovens republicanos e os jovens democratas fizeram uma única declaração conjunta, e em que criticavam a violência política dos dois lados. E, portanto, também vi esse aspecto positivo. É isso que eu espero que os americanos consigam retirar isto, mas temo que não seja a licença final, até porque, infelizmente, quem lidera os Estados Unidos da América neste momento tem um tipo de linguagem que polariza ainda mais o país. Último ponto que me parece importante, infelizmente este risco de polarização política também está a contaminar a Europa e outras partes do mundo. Portanto, nós vamos ter essa polarização política. Acho que não temos a mesma suscetibilidade à violência política que os Estados Unidos da América, porque não temos esses outros problemas subjacentes de saúde mental, por um lado, fácil acesso a armas, mas podemos vir a ter circunstâncias desse tipo e a aumentar, infelizmente, também essas matérias. E, independentemente disso, o grau de polarização política é terrível, porque impede a democracia de fazer aquilo que é um dos seus principais objetivos, que é reconciliar as posições diferentes dos cidadãos ou arbitrá-las de uma forma que seja consensual para todos. Infelizmente, cada vez menos a democracia consegue fazer esse papel, porque este grau de polarização política a que estamos a assistir e fragmentação é cada vez maior. Fernando Medina, a minha questão para si é neste sentido, perguntar se, na sua visão, acredita que esta discussão política e este tipo de violência, digamos assim, possa chegar também à Europa? Em primeiro lugar, a democracia é o sistema que permite arbitrar em paz as diferenças de opinião.
Isso é a gênese, é a marca, é o elemento central de um regime democrático. É um sistema em que a sociedade se organiza, que contém um conjunto de instituições que estão desenhadas para arbitrar, permitir a liberdade de expressão e depois para arbitrar no sentido da sã convivência e da busca de soluções mais ou menos consensuais, mais ou menos maioritárias, consoante os casos e consoante os processos. O que nós estamos a assistir é que nós temos uma democracia americana profundamente doente. Nós temos uma democracia americana que assistiu e desenvolveu processos que nós achávamos inimagináveis. Creio que na minha geração e do Miguel, que com ênfases diferentes aprendemos todos a admirar muito não só a democracia inglesa, mas também a democracia norte-americana e o seu sistema, embora novo, jovem, não é? Do ponto de vista da vitalidade que muitas vezes foi capaz de demonstrar. Eu creio que tudo isso hoje ruiu, no fundamental. Nós temos a disputa de eleições que não foram reconhecidas por um derrotado. Nós tivemos assaltos ao Capitólio, ao órgão máximo ao símbolo máximo da democracia norte-americana. Nós temos milícias armadas a serem no fundo, promovidas. Nós tivemos uma amnistia a todos aqueles que cometeram crimes contra a democracia e com penas pesadas que foram amnistiados. E nós temos visto aquilo que tem sido o crescente, não é? O aumento da frequência dos crimes de natureza política, com os assassinatos ou tentativas de assassinato de responsáveis políticos, nestes casos uns à esquerda, outros à direita. Eu acho que isto mostra e traduz uma democracia profundamente doente, não é? A um nível que nós não suspeitávamos ver e que fosse possível ver. E concordo obviamente com o Miguel, quer dizer, a violência sobre as vozes do sistema democrático tem que ser condenada sem qualquer hesitação. É tanto aquele que é atingido porque, sendo de direita, é atingido por alguém ainda mais de extrema-direita ou por alguém de esquerda, ou de extrema-esquerda, como alguém de esquerda que é atingido por alguém de direita ou até por alguém de esquerda. Quer dizer, isso no fundo ataca o coração da democracia, que é cada um no fundo poder expressar o seu ponto e que o sistema desenvolva através dos seus representantes eleitos, da liberdade de expressão, dos jornais, da comunicação social, a arbitragem dos pontos de vista diferentes. E por isso tudo isto merece uma condenação sem dó. Mas para vermos o nível de polarização que a sociedade americana está, é precisamente vermos aquilo que o Miguel acaba de referir, quer dizer, é que o conjunto de vozes que no fundo vêm colocar o mas, e muitas delas não colocam sequer um mas, no fundo dizem, ainda bem que isso aconteceu, dadas as ideias que ele defendia. A confrontação que o presidente Trump cometeu logo sobre este caso, com uma declaração completamente diferente dos outros ex-presidentes. Obama, que foi insultado objetivamente por Kirk por mais de que uma vez, ele chamava-lhe mesmo o homem mais detestável do planeta, que era Barack Obama, foi o primeiro a fazer uma declaração de condolências e de tentativa de concórdia, não é? E de aproximação de posições. Bill Clinton a mesma coisa. Donald Trump fez precisamente o oposto, fez uma declaração de guerra, que isto era uma culpa dos democratas, sem se saber, aliás, que muito provavelmente o autor o assassino é alguém que pode até vir das fileiras da direita, pelo menos a sua família vem. Eu não sei qual é o estado da investigação, mas as indicações que havia é que podia mesmo ser um membro da direita que achava que Kirk devia ainda ir mais à direita. E alguém também que sofreu humilhações pelo próprio Kirk em debates públicos, etc. Foi Donald Trump quando diz isto é uma culpa dos democratas, nós temos que os vencer, e depois acaba numa entrevista televisiva no seu programa favorito, quando lhe perguntam, mas o senhor não devia estar a unir a América, como é que o senhor vai fazer para unir a América? E a resposta dele é surpreendente, eu não tenho interesse nenhum nisso. I don't care about that.
E isso, obviamente, que só pode augurar o pior, não é? Para os Mas, próximos mas há meses e para os risco. próximos anos. Neste fim de semana também já vimos uma grande manifestação em Londres, também foi lembrado que a minha questão era se há risco de na Europa assistirmos a uma violência que não vá tão longe, mas também que comece a surgir alguma violência entre as alas da política. Eu acho que as realidades, a Europa está a passar, já está a passar, que isto não está a iniciar, já se começou há muitos anos na Europa, nós não estamos longe de estar a iniciar esse processo, não é? De um crescendo de forças populistas de extrema-direita, que têm ganho posições em diversos países, que em outros países têm capturado, que em vários países têm capturado os setores da direita tradicional, mais liberal, mais conservadora, muito em volta do tema da imigração. Isto é uma constante já na Europa, já não é de agora, já há muitos anos. Nota-se o nível de violência, de agressividade verbal, de agressão com que hoje o espaço público está. Em Portugal, nós também. Nós hoje estamos a considerar normais coisas no espaço público, nomeadamente vindas do lado de André Ventura e instigadas por ele, que há 10 anos atrás seriam inimagináveis. Isso não aconteceria na nossa democracia. E por isso o nosso ambiente também não é bom. Isto é, as nossas democracias estão a ficar mais frágeis, estão a ser fragilizadas, estão a ficar com menos energias, menos capacidade de resposta, tudo virou um campo de batalha e um campo de combate. Não estou com isto a dizer que nós chegamos a ter fenómenos como os americanos têm, nós temos diferenças enormes, não é, relativamente aos Estados Unidos. Desde logo sublinho duas. Uma, Temos que terminar. legislação sobre armas, onde na Europa o common sense diz que as pessoas não podem andar armadas, e a segunda já é um Estado Social. Quer dizer, o Estado Social, com todas as dificuldades que ele tem, consegue ser, ainda assim, um amortecedor de um conjunto de tensões e de frustrações que nos Estados Unidos, objetivamente, não consegue. Fernando Medina Miguel Paiares Maduro, muito obrigada. Regressamos na próxima segunda-feira com mais um Conversa de Eleição.